Os meus pais, ele tinham um relacionamento assim, conturbado por causa do meu pai. Ele era bem mulherengo, traía muito a minha mãe, a ponto de ver a minha mãe, por exemplo, buscar meu pai no bar, que ele sempre estava no bar, acho que daí vinham as traições também. Levar corrente de cachorro, bater no meu pai no bar. Eu me lembro de uma cena que eu acredito que eu tinha uns 7 anos, mais ou menos naquela época. A gente estava numa avenida, minha mãe batendo no meu pai de noite, eu gritando socorro, né, pedindo ajuda, e ninguém ajudando, e meu pai indo para cima dela, uma rua movimentada, porém ninguém ajudava. E assim foi a minha infância. Tinha o carinho da parte dos meus pais, porém entre eles a gente presenciava isso daí. Eu queria muito encontrar uma pessoa, eu queria muito ter um namorado, porém eu não era muito bem sucedida nessa parte, né? Sempre, como diz, a gente ficava com rapazes, mas nada sério. E eu queria muito namorar, mas eu nunca tinha alguém que queria namorar, era aquele negócio de ficar. Eu conheci o mundo dos pagodes, que era um lado que eu não conhecia. E quando eu comecei os pagodes, eu me achei. E eu comecei a ficar com vários rapazes, até que conheci um determinado, né, rapaz que começamos a namorar. Eu digo que eu namorava sozinha, né, porque eu achava que era namorada dele. Porém, ele era muito mulherengo. Com o tempo eu vim descobrir que ele era noivo em outra cidade, que ele tinha outras namoradas na cidade onde nós morávamos, já tinha uns 2, 3 filhos. Só que quando eu fui descobrir realmente, as pessoas me falaram, olha, abre o olho, ele é mulherengo, né? Ele não presta, não é para você. Mas eu já estava muito envolvida. Era uma obsessão que eu tinha por ele, a ponto de não conseguir trabalhar direito, de ficar olhando o telefone, esperando o telefone tocar, achando que era ele. Estava tão envolvida que eu estava obcecada, a ponto de saber que ele me traía e mesmo assim querer ficar, porque para mim não importava se era um pouquinho só. Se o tempo que ele tinha para mim era 1 hora na semana, 2 vezes na semana, não me importava. O importante é que eu tivesse aquele tempo. Para mim, parece que a vida não tinha brilho sem ele, na verdade, né? Conheci um certo rapaz, né? Mesmo ficando com esse namorado, que só eu namorava ele, né? Sozinha. Eu encontrei um rapaz, né? Conheci um rapaz, ele chegou, me chamou para dançar essas coisas e eu percebi que ele me deu uma atenção totalmente diferente daquilo que eu na verdade, eu nunca tive, né? Falei, vamos namorar. Não era o que eu queria, até porque o perfil dele era diferente do que eu geralmente saía. Quando eu conheci ela, que eu vi ela, então, ali meus olhos brilhou. Pedi ela em namoro, comecei a namorar com ela, só que eu namorava ela, mas ela não me namorava. E na minha mente eu ficava até, falava, poxa, o que eu tô fazendo com ele, né? Não é ele que eu quero, é o outro que eu quero, mas não consegui me desvencilhar também. Falava, vamos ver no que dá. Eu tinha uma paixão louca por ela. Era uma paixão incontrolável e era uma coisa que tinha dentro de mim, uma certeza que eu tinha que ela seria a pessoa para viver comigo e eu não abriria mão daquilo por nada. Até que um dia eu cheguei e falei que eu ia pedir ela em casamento. Aí eu aceitei ali a aliança no dia, mas no meu pensamento depois eu termino com ele, porque não é isso que eu quero, né? Só que aí foi durante 2 anos de noivado, eu estava noivo com ele, porém eu o traía com o meu ex-namorado, né? Que é esse que não me dava valor nenhum, e eu também não me valorizava porque eu continuava saindo com ele. E aquilo, para mim, era doloroso. Era doloroso, não era fácil, era doloroso, me doía muito. Eu me sentia, como se dizia assim, como se fosse um cachorro sarnento. Que as pessoas, que chega perto das pessoas, as pessoas não querem ficar perto. Então eu me sentia assim, que chegava perto dela, ela não me queria. Isso que eu queria dar para ela o melhor, mas ela não queria. Eu queria arrumar briga, um motivo para que ele viesse terminar comigo. Então, assim, aliança, eu posso dizer que acho que durante o noivado ele comprou umas 4 alianças, porque eu arrumava discussão do nada e jogava a aliança fora. E mesmo assim, ele me tratava com carinho, não terminava. Passado ali 2 anos e meio, quase 3 anos desse relacionamento, eu falei, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Não é isso, eu quero ser feliz. Não conseguia entender, eu achava que eu nunca ia ser feliz, né? Até que um dia eu recebi um convite de uma pessoa para a gente participar das palestras, né?
Só que nós não aceitávamos, ao contrário, a gente tirava sarro. Nós víamos as pessoas indo participar da palestra para querer encontrar um relacionamento e na minha mente eu pensava, não, eu não preciso, né? Porque eu tenho dois, né? Vamos colocar assim, um noivo e a hora que quiser sair com outro, eu sairia. Por mais que eu tivesse, né, noiva do Walter e saísse com outro, eu não era feliz, porque eu não me completava. Porque eu sabia que aquele que eu saía não me amava. E a pessoa que me amava, eu não conseguia amá-lo de maneira nenhuma. Então eu sabia que precisava de ajuda, que eu precisava me encontrar realmente o amor que todo mundo falava, que existia. E foi aí que nós começamos a participar. O palestrante estava lá em cima falando e eu comecei a prestar atenção. Peraí. Aí foi despertando um interesse de aprender. Foi aonde eu comecei a entender o que era a questão, o que eu tinha que fazer para mudar. E ouvindo, eu vi que realmente tudo aquilo que eu achava, né, que sabia, tudo aquilo que eu achava que era felicidade, assim, momentânea, na verdade não passava de alguns momentos de alegria que depois eram infelizes, porque a hora que eu estava em casa, só eu sabia o que eu passava. Ali eu fui entender, né? Na verdade foi revelado o que eu tinha que fazer, o que estava errado. Foi aonde eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que foi falado. E foi aonde eu também, com aquele antigo relacionamento, foi onde eu falei, agora chega. Quando nós começamos a dar ouvido, o que aconteceu? Ela já começou a mudar. Já tinha um carinho diferente, um sorriso. Então, era pouco, mas houve uma mudança. Eu sempre pedia para Deus alguém que pudesse me fazer feliz, né? Alguém que me respeitasse, alguém que me amasse. E eu tinha do meu lado essa pessoa. Eu falava, eu não sei como, mas esse amor ele vai ter que nascer. E eu tomei a decisão, né? Nós tomamos a decisão juntos de casar. Só que depois de casado não foi fácil, porque não mudou da noite para o dia. Eu tomei uma decisão. Só que eu sabia que não ia ser fácil, que cabia a mim a persistir. E ele também foi persistente, porque ele me ajudava muito com o jeito dele, né, cavalheiro, sempre me tratando muito bem, me valorizando, né, e mostrando que a gente poderia ser feliz. Passamos por vários problemas, lutas, situações, e isso, ao invés de nos afastar, foi ao contrário, foi nos unindo. E foi ali que realmente a gente começou, né, que eu comecei a amá-lo de verdade. Eu continuei amando ela, continuei apaixonado. Essa paixão se tornou amor. Só que esse amor que eu tenho por ela hoje não é igual ao amor que eu tinha no passado. Eu amo ela, mas não sou obcecado por ela como eu era antes. Hoje o amor que eu tenho por ela é um amor vivo. É um amor de paz, de alegria. Walter hoje é o companheiro, né, vamos dizer, em todos os momentos, é o meu amigo, né, é o meu amor verdadeiro. O passado realmente é um passado. Hoje eu posso dizer que valeu a pena, porque tudo que eu pedia, que era para ter alguém que me valorizasse, um amor verdadeiro, um homem de verdade, hoje eu posso dizer que tenho.